A escatologia é a 10ª matéria da teologia sistemática. Antes que você me pergunte o que é a teologia sistemática, é a parte organizacional, é a parte orgânica dos assuntos bíblicos, dos temas, as doutrinas principais, as doutrinas cardeais do cristianismo. Eu quero definir aqui, pastor Rudy, Marcelo, a palavra escatologia, porque muita gente, por amor àqueles que não têm intimidade com o livro sagrado, eu acho que nós devemos, então, definir da forma mais simples possível. A palavra escatologia, ela deriva-se da junção de duas palavras gregas, escatos e logia. Escatos, aquilo que vem por último, e logia, tratado, estudo. Tudo aquilo que termina com logia aponta para um tratado, para um estudo, por exemplo, psicologia, biologia e tantas outras terminologias. Então, escatologia, na sua definição mais simples, é o estudo das últimas coisas, aquilo que ainda está reservado para o fim. Nós precisamos entender algumas coisas antes de adentrar esta matéria. No meio cristão, pastor Rudy, existem pelo menos 2 perfis quanto à escatologia. O primeiro perfil é o crente escatomaníaco. O segundo perfil é o crente escatofóbico. O crente escatofóbico, pastor Rudy, é aquele que tem medo da escatologia. Quando ele é convidado a estudar, a ler, examinar o livro do Apocalipse, qualquer texto de cunho profético, ele se preocupa, ele fica com o coração acelerado. Porque ele foi ensinado, ele aprendeu que o Apocalipse deve ser evitado. Criou-se uma fantasia em cima desta doutrina. Então nós temos esse perfil, infelizmente, na igreja, o crente escatofóbico. Ele evita as páginas do Apocalipse, ele se nega a ler. Quando ele é convidado, ele diz: ah não, eu vi lá no capítulo 13 que tem a besta que sobe do mar, a besta que sobe da terra, e ela tem chifres. Eu prefiro o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas a nossa proposta é desconstruir este perfil, este pensamento, porque o Apocalipse, ele trata do triunfo da igreja, ele trata dos ciclos dos juízos que Deus ele vai derramar sobre essa terra. É óbvio que sim, mas para a igreja o Apocalipse deve ser o livro mais amado. Eu penso que o Apocalipse deveria ser muito mais estudado, mais compartilhado, mais examinado, porque é nele que nós vemos o mal sucumbindo para todo sempre e o triunfo da igreja. Nós temos o segundo perfil, pastor Rudy, que é o crente que tudo para ele é espiritual. É o crente que entende que qualquer profecia ali está envolta em um pano de fundo, um clima de terror, mas nós não devemos também adotar esse segundo perfil, que é esse crente que tudo para ele é o fim do mundo, o dólar subiu, é o anticristo que vai aparecer, o anticristo está por trás da alta do dólar. Se o presidente fala alguma coisa que não deveria, ele acha que é o anticristo ali manipulando, o anticristo já está entre nós, Jesus está voltando, aquela coisa toda. Ele espiritualiza tudo, ele é extremista, ele vive mergulhado num oceano espiritual. Mas nós precisamos de um equilíbrio, nós precisamos encontrar o meio termo, e para isso nós recorremos às páginas da Bíblia. Para isso nós usamos a Bíblia Sagrada, que é a nossa regra de fé, conduta e prática. Então eu penso que esse é o caminho mais simples para definirmos aí o perfil que nós encontramos hoje na igreja, do crente escatomaníaco e do crente escatofóbico. Então, escatologia, a doutrina das últimas coisas. Show de bola, mestre. É isso aí. Que maravilha. Pastor Rudy, já comece a fazer suas perguntas, né? Daqui a pouquinho eu também vou fazer pergunta, mas eu tenho certeza que o pastor Rudy tem perguntas as quais se relacionam muito bem com a palavra e com a escatologia. Vamos lá. Amém. Pastor Jean, hoje
avisar o público, né, o pessoal que nos acompanha. Hoje nós faremos uma dinâmica um pouco diferente. Nós temos na mesa aqui um especialista do assunto, né? E hoje, eu juntamente com o Marcelo, faremos o papel daquele que questiona, daquele que pergunta, e como o pastor Jean é o nosso especialista aqui, ele estará trazendo todo o conteúdo para nós. E se você já tem dúvidas nesse tema, né? Daqui a pouco o Marcelão vai estar lendo aí as suas perguntas também. Pastor Jean, muito bem dito pelo senhor, né? É um assunto que, por muitas vezes, até mesmo alguns líderes, né, deixam de lado o estudo em relação à escatologia. Mas tudo isso é desmistificado logo, e eu tenho certeza que através dessa série, muitas dúvidas das pessoas e esse medo, esse arrepio que as pessoas têm, né, pastor Jean, vai passar com toda certeza, né? E eu gostaria de fazer a pergunta para o senhor, pastor Jean, sobre quais os temas, quais são os estudos, né, quais são os assuntos abordados que nós vamos aqui falar dentro da escatologia e nessa série que nós estaremos aqui. Quais são os assuntos que estão inseridos dentro da escatologia? Repetindo, a escatologia é uma das doutrinas da teologia sistemática, e dentro de cada doutrina nós temos os seus temas e subtemas. Na escatologia nós vamos estudar a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja, o arrebatamento para a igreja. Jesus vem para a sua igreja. Depois nós temos a volta visível de Jesus. O arrebatamento da igreja ele é dividido em duas fases. A vinda para arrebatar a igreja, depois a vinda com a igreja para estabelecer os seus juízos. Trataremos um pouco também da soltura dos 4 cavaleiros, com base em Apocalipse 6, o período tribulacional, que se estende do Apocalipse 6 ao 18, a volta de Jesus em glória, Apocalipse 19, novos céus e nova terra, o período milenial, as 3 modalidades de morte à luz da Bíblia, o efeito do pecado e essa esperança que não pode ser apagada no nosso coração quanto à vinda de Cristo. Porque a vinda de Cristo é o apogeu da revelação. Cristo, ele deixou para nós um legado. Ele falou acerca da sua volta, ele deu alguns sinais, Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13, nós temos porções de cunho escatológico. Mateus 24 é considerado um mini apocalipse pelos estudiosos. Em Apocalipse, no livro da Revelação, nós temos o apogeu da revelação. Mas quando falamos de escatologia, faz-se necessário dizer que nós precisamos percorrer toda a Bíblia, porque existem símbolos, existem textos no Apocalipse que nós vamos precisar de outros textos para uma interpretação honesta e fiel. Então, trata-se de um livro carregado de simbologias, e a Bíblia ela interpreta a própria Bíblia. Então, para alguns textos no Apocalipse, eu preciso recorrer a alguns textos do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, o Novo Testamento, ele está escondido no Antigo, e o Antigo Testamento ele se aclara no Novo Testamento. Então, muita gente acha que Apocalipse se prende apenas ao livro do Apocalipse, a escatologia se prende apenas ao livro do Apocalipse, quando na verdade nós temos outros livros importantes como Daniel, Ezequiel, porções em Sofonias e outros profetas menores também. Temos textos no livro do Gênesis que lança luz para se interpretar alguns episódios, alguns textos do Apocalipse também. Então, que fique muito bem claro que nós não vamos se ater só ao livro do Apocalipse para lançar luz sobre alguns assuntos aqui que nós trataremos ao longo dessa série. Então, ficaremos com o coração transbordando de alegria se você percorrer conosco, se você continuar conosco nesta série. Olha, pastor Jean, eu tenho certeza, né? Na igreja, como na vida pastoral, a gente tem muitas perguntas, né? Muitas pessoas perguntam, como Cristo vai voltar? Né? Como que será essa volta? Né? Ele vem sobre as nuvens, ele vem num piscar de olhos, ele vem em cima de um cavalo branco. Então, ó, meu querido, fique antenado aí conosco que você vai aprender tudo aqui nessa série, hein? Será benção, hein, Marcelo? É isso aí. Jean, uma dúvida minha aqui, uma dúvida de quem tem um nível muito inicial em termos de conhecimentos da palavra do Senhor. Apocalipse é o último livro. Apocalipse vem de onde? Não sei se caberia colocar aqui a definição de Apocalipse, porque na Bíblia a gente vê muita coisa
escrita o livro de João, o livro de Marcos, Mateus, Apocalipse, né? Tem alguma relação? A palavra Apocalipse ela é dividida entre apo e calipsis. Apo fala de algo escuro, algo que está na sombra. Calipsis fala de tirar da sombra. Por isso, Apocalipse significa revelação. Então, apo, sombra, escuridão, e calipsis, eucalipto, é tirar da sombra. Então, tirar, trazer para fora aquilo que está em oculto. Por isso nós temos, então, a definição. Nós temos o conceito de revelação. A definição de Apocalipse, mais singela ali, direta, revelação. Tirar de onde está escuro e descortinar o assunto aí. Maravilha. Bom. É isso aí. Vamos lá, pastor Rudi. Pastor Jean, já que, como o senhor já falou aqui para nós, né, como é uma matéria às vezes deixada um pouco de lado, eu gostaria que o senhor explanasse para nós a importância de nós buscarmos a fundo o conhecimento sobre essa doutrina. Qual a importância, o que isso vai agregar na nossa fé, o que isso, o aperfeiçoamento e o aprofundar na doutrina da escatologia, o que isso vai trazer de benefícios na nossa trajetória cristã. Eu gostaria que o senhor abordasse um pouquinho esse assunto para despertar esse interesse, né, nas pessoas. Lembrando que o salmo mais antigo da Bíblia, o Salmo 90, escrito por Moisés durante a peregrinação no deserto, lá ele disse que a nossa vida, ela dura 70. O que passa disso é cansaço, é enfado. Então nós temos uma vida relativamente curta nessa terra. Se Jesus tivesse morrido na cruz do Calvário, Marcelo, apenas para nos abençoar nessa vida passageira, eu entendo que já teria valido a pena, só que a proposta não foi essa. A cruz do Calvário, o triunfo no Calvário, reflete por toda a eternidade. Então Jesus morreu no Calvário não para levantar um paralítico da cadeira de roda, não para curar alguém de uma doença incurável, não para abençoar alguém financeiramente. Não foi essa a proposta da cruz. O alvo central da cruz, o propósito do madeiro foi mudar o destino eterno do homem, porque estávamos fadados a eternidade sem Deus. Estávamos fadados à condenação eterna. Jesus se entregou no madeiro para mudar o nosso endereço eterno. O problema é que muitos pastores, muitas pessoas que fazem uso dos púlpitos nas igrejas, têm convidado os homens a buscar o ouro do céu na terra, quando devemos buscar o ouro do céu no céu. Se buscamos em Deus, se esperamos em Deus apenas nessa vida, o apóstolo Paulo diz que somos os mais miseráveis entre os homens. Se você perguntar, pastor Rudi, para alguém que está num leito de dor, com os seus dias contados, com uma doença irreversível à luz da medicina, o que ele gostaria de fazer se ele tivesse uma outra oportunidade, ele com certeza faria muitas coisas diferentes. Se ele pudesse usar todo o seu dinheiro para viver mais 1 ano, 2 anos, ele assim o faria. Porque no leito de dor, nós chegamos à conclusão que o nosso dinheiro ele vale muito pouco. Que aquilo que de fato valorizamos não é aquilo que deveríamos valorizar. Então, a escatologia nos convida a olhar para cima, a não esperar em Deus apenas nessa terra. A escatologia, ela nutre uma esperança que o homem comum, que o homem sem Deus, ele não nutre. E que esperança é essa? A esperança da vinda do Senhor. É esse assunto que está se rareando nos púlpitos das igrejas. Muitos pastores estão gastando o seu tempo com milagres e milagres de Jesus. Isso é válido, isso é bom. Mas eu preciso também alertar a igreja que tudo isso é transitório. Por isso que Salomão escreve no final da sua vida, Marcelo, que tudo é vaidade. Ele vai dizer vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Ele repete o termo vaidade justamente para enfatizar, porque no hebraico não existe o superlativo como existe na nossa língua. Então, no português, nós expressamos a intensidade máxima da palavra, usando o superlativo. Mas Salomão, ele chama a atenção da sua audiência, repetindo a palavra. Vaidade, vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. O que Salomão está querendo dizer no final da sua vida é que tudo é passageiro, tudo é como uma neblina,
Tudo é como uma flor que nasce e logo murcha. Então a escatologia, ela desperta o cristão. Ela convida o cristão a olhar para a eternidade, porque a nossa vida realmente ela é efêmera. Você nasce, daqui a pouco você se olha no espelho, se enxerga jovem, constitui família, deixa a sua prole, constrói os seus bens, deixa um legado, mas e a eternidade? É exatamente isso que a escatologia nos convida a fazer, refletir olhando para a eternidade. Somente no Novo Testamento, Marcelo, nós temos 318 passagens, ou seja, de Mateus a Apocalipse, que nos convida a olhar para cima. 318 passagens que nos falam de forma direta e indireta a respeito da volta de Jesus. Jesus não falou mais do céu do que o inferno, ele falou mais do inferno do que do céu. E isso traz uma reflexão, isso gera em nós um choque de realidade. Se Jesus tratou deste assunto de forma minuciosa, eu preciso também gastar tempo com isso, eu preciso me debruçar sobre isso. Então a escatologia, ela tem esse foco: olhe para frente, olhe para cima, olhe para o alto, porque aquele que do céu desceu e aquele que subiu para o céu e logo voltará, ele prometeu e ele não falhará. Ele disse através do profeta Isaías, lá no capítulo 40, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor subsiste eternamente. Ele disse através de Jeremias que ele vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. Nós falhamos, é evidente, nós deixamos a desejar. Nós muitas vezes não sustentamos de pé ou em pé aquilo que falamos sentado, mas o que Jesus disse tem se cumprido cabalmente. Nenhuma profecia, nada do que Jesus diz caiu por terra. Josué, depois de larga experiência, olhou no retrovisor da vida e disse: de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, nenhuma falhou, nada do que o Senhor disse caiu por terra, tudo se cumpriu. Então se cumpriu no passado, se cumpre no presente e o futuro está logo ali. Eu preciso lembrar os nossos ouvintes que a profecia, ela tem 3 tempos: cumpriu, cumprindo-se e cumprir-se-á. Cumpriu, já foi. Cumprindo-se diante dos nossos olhos, e cumprir-se-á aquilo que está reservado para o tempo futuro, mas que não falhará, se cumprirá cabalmente, porque ele disse: os céus e terras passarão, mas as minhas, não as suas e não as minhas, não as nossas, mas as minhas, disse Jesus, as minhas palavras, elas não vão cair por terra, elas não hão de passar. Passa céus e terra, a história se vai, mas o que eu disse, o que eu compartilhei, o que eu vaticinei vai se cumprir cabalmente. Amém. Pastor Jean, atualmente, na convivência com os nossos irmãos, nós vemos um povo piedoso, um povo fiel, sim, né? Aquele povo participativo na igreja e muitos gerando fruto, mas nós podemos entender que através do estudo e aprofundamento na escatologia, esse pessoal vai deixar um pouco de ser um pouco terreno. Porque a gente vê muito cristão, muito crente com medo da morte. Muito cristão com medo da perseguição. Muito cristão com medo do futuro. Então, podemos dizer, a escatologia é o remédio para isso, né? Repetindo, eu vi muito crente piedoso, muita gente boa, muita gente cheia da presença de Deus, mas por falta desse conhecimento, desesperado. Totalmente ansioso, totalmente preocupado com o futuro, né? Infelizmente, muita gente com medo do porvir, porque não tem o conteúdo, não se aprofundou, não buscou. Então, ele vive na incerteza, ele não sabe o que o amanhã o aguarda, o que o amanhã trará, o que o amanhã revelará. Então, ele vive ali buscando para o seu dia a dia aquela porção costumeira, quando ele deveria avançar um pouco mais, ler um pouco mais, examinar um pouco mais, para que esse medo ele vá se esvaindo. Então, escatologia é esse convite para a gente desapegar do passado, viver com segurança o presente e anelar pelo futuro, pelas promessas que ele compartilhou conosco. Por que muita gente tem medo da escatologia? Geralmente por falta de contato, porque se fosse uma doutrina
mais comumente compartilhado, um assunto pregado com mais frequência, as pessoas estariam inteiradas, informadas, e não haveria esse pânico, esse terror, essa insegurança, essa incerteza. Então, é um assunto, é uma doutrina ausente dos nossos púlpitos, e o resultado é exatamente esse que você acabou de pontuar. Esse pavor e esse temor, né? E nós vemos, né, o apóstolo Paulo lá em Filipenses declarar: para mim viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou seja, melhor morrer. Porque ele sabia para onde ele estava Paulo indo. tinha, né, essa certeza. Né? Tanto é que na sua despedida, na sua segunda carta, a Timóteo, capítulo 4, ele disse: olha, quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado, mas eu prossigo, eu estou avançando. O combate que eu travei, eu venci esse combate. Eu combati o bom combate. Eu terminei a carreira e guardei a fé. O bom combate que Paulo se refere ali é o combate em prol do Evangelho. O mau combate ele já havia combatido quando ele perseguiu os cristãos, tentou ofuscar o brilho da igreja, o avanço da igreja, mas depois ele chega à conclusão que ele combateu o bom combate. Aí ele disse que ele estaria sendo derramado como oferta de libação. Ele vai dizer que o tempo da sua partida está próximo. Ele vai também falar que ele deseja a volta do Senhor, a vinda de Cristo. Mas não somente ele deseja. O justo juiz, como ele se refere em 2 Timóteo capítulo 4, é aquele que realmente havia confirmado no seu coração a certeza da eternidade. Então ele combate o bom combate, ele se derrama aos pés do Senhor, ele se entrega ali como uma oferta, e ele vai deixar claro que ele anela pelo futuro, pela volta do Senhor, pela eternidade, que é o que realmente deve ocupar o nosso coração. Amém. Marcelo, meu querido, fique à vontade, por favor. Fique tranquilo. Assim que as dúvidas forem surgindo aqui, porque eu sei que muita gente também tem dúvida, né? As pessoas que estão aí iniciando no Evangelho, iniciando nas suas igrejas, elas têm bastante dúvida. Eu tive a oportunidade, lá em 2019, logo que eu entrei, que eu fui para a igreja, eu tive a oportunidade de estudar um pouco de escatologia com o próprio pastor Jean, lá na escola de líderes. Né? As minhas notas não eram muito boas, pastor. E agora eu tenho a oportunidade de me aprofundar mais, eu tenho a oportunidade de ouvir mais sobre o assunto. Então eu vou deixar vocês muito à vontade aqui, que é para que eu possa adquirir conhecimento. Então, continue, porque o tema é muito importante. O próprio pastor Jean já disse, né? No púlpito é muito escassa a palavra que fala do último livro e falar um pouquinho da escatologia. Então, vamos aproveitar o tempo aqui para aprofundar cada vez mais aí na escatologia. A cada 30 versículos na Bíblia, nós temos um versículo que trata da volta de Jesus, um versículo de cunho escatológico. Para que tenhamos ideia, somente 4 cartas no Novo Testamento não tem conteúdo escatológico, não fala da volta de Jesus. Filemão, Gálatas, 2ª e 3ª Epístola de João. As demais cartas, os demais livros tratam deste evento apoteótico, que é a volta de Jesus em glória, o arrebatamento da igreja e todos os desdobramentos. Agora, eu acho válido compartilhar com a nossa audiência o porquê que nós devemos estudar escatologia. Já apontamos algumas razões, mas uma delas é que nós devemos nos precaver. Precaver do quê? Dos falsos mestres. Estudando escatologia, nós seremos vacinados. A palavra de Deus nos vacina. Os falsos mestres, eles se apresentam como benfeitores. Aparentemente, eles são do bem, são de Deus, são espirituais, mas o mal está na sua essência. Eles trazem, juntamente com o pseudo-evangelho apresentado, doutrinas nefastas e danosas ao corpo de Cristo. Então, quando nos apegamos à escatologia, quando estudamos a palavra de Deus com afinco, quando gastamos tempo com as Escrituras, nós nos precavemos, evitamos que
que sejamos mais uma presa, mais uma das presas dos falsos mestres. Você não se torna uma presa fácil desses falsos ensinadores quando você tem intimidade com o livro sagrado. Então, uma das razões para estudarmos escatologia é justamente fugirmos aí, vencermos, superarmos os falsos mestres. Uma outra razão importante para o estudo da escatologia, admitindo que nós estamos introduzindo o assunto, Marcelo, é que nós devemos compartilhar a esperança do Evangelho, da volta de Jesus e de assuntos relacionados a isso com aqueles que não têm esperança. Foi isso que Paulo disse na sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, que nós devemos consolar uns aos outros com estas palavras. Então, quando você fala da volta de Jesus para alguém, quando você ensina alguém que vida cristã não se atém apenas a 30, 40, 50 anos nessa terra, você está dizendo que o Evangelho ele é eterno, que o Evangelho aponta para a eternidade, que o propósito maior do Evangelho é dar um endereço eterno ao homem, mudar o seu endereço. Lembrando que nós estávamos fadados ao fracasso, à condenação eterna. Quando nós nos rendemos a Cristo, reconhecemos a nossa incapacidade, a nossa insuficiência, a nossa pequenez, a nossa nulidade, nós estamos dizendo, eu quero tudo aquilo que o Senhor prometeu, tudo aquilo que o Senhor deixou para nós. E, sobretudo, a promessa, a coroação, o arrebatamento da igreja é a coroação de todas as promessas. Jesus prometeu estar conosco todos os dias, isso é muito bom, mas estarmos com Ele também por toda a eternidade é ainda melhor, penso eu. Então, a escatologia tem essa proposta, consolar o nosso semelhante, porque as pessoas estão desesperançadas, as pessoas não têm esperança, Marcelo, as pessoas estão andando sem rumo, sem eira e nem beira, como dizia o meu avô. Quando você diz, olha, Jesus morreu na cruz para te salvar da condenação eterna, você está pregando escatologia para aquela pessoa. Então a escatologia, ela nutre essa esperança, e uma vez que temos essa esperança, não podemos deixar o nosso semelhante sem nenhuma esperança. Então, uma das razões para o estudo da escatologia é transmitir essa esperança, compartilhar essa esperança. A vida cristã, ela não se prende à nossa vida efêmera nessa terra. A vida cristã aponta para toda eternidade. Outro motivo que nós podemos aqui compartilhar, um motivo que nos leva a estudar escatologia é para reconhecermos os sinais que evidenciam a volta de Jesus. Não existem sinais para que Jesus volte. Não, a volta de Jesus, pastor Rudy, não está atrelada, ela não depende de nenhum sinal. Um dos assuntos da escatologia, uma das doutrinas dentro da escatologia, é a doutrina da iminência, ou seja, cremos que Jesus pode voltar a qualquer instante. E esse retorno de Cristo não depende de nenhum sinal. Os sinais morais, espirituais, sinais sociais descritos em Mateus capítulo 24, desperta a nossa atenção. Esses sinais evidenciam que Jesus está próximo, mas a sua volta não está amarrada, atrelada a nenhum desses sinais. Esses sinais, os sinais propriamente dito, relatados em Mateus capítulo 24, nós não sabemos qual será o ápice desses sinais, a intensidade desses sinais, a frequência desses sinais. Eles estão acontecendo diante dos nossos olhos, basta você abrir o TikTok, as suas redes sociais, e você vai se deparar com esses sinais. Todavia, a volta de Jesus, ela não se prende a isso. Ele vai voltar a qualquer instante, e o que compete a nós é o preparo espiritual. Ele não vem, muitos pastores dizem que Jesus está voltando para buscar uma igreja, que nós devemos nos preparar para a volta de Jesus. Na verdade, ele não vem buscar uma igreja que está se preparando, ele vem buscar uma igreja preparada. Se estivermos preparados, se nós estivermos aos pés do Senhor, na dependência, na condição de dependentes do Senhor, certamente participaremos desse evento glorioso. Glória a Deus. Algo que é muito importante, né, pastor Jean? Algo que o senhor falou. O estudo da escatologia e mergulhado nas escrituras vai nos defender dos falsos mestres, porque em toda a história da igreja nós vimos que muitos falsos mestres, falsos profetas, falsas profetisas, até marcaram data
para a volta do Senhor Jesus, não é mesmo? O senhor lembra de algumas pessoas? O senhor lembra assim de algumas figuras Eu que lembro. dataram a vinda do Senhor? Lembro, sim. Nós temos os membros, os Mormons, com todo o amor e respeito, eu compartilho isso. Os Mormons, membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O seu fundador, Joseph Smith, estabeleceu datas para a volta de Jesus. Depois ele deu algumas piruetas, tentou justificar, e o que ficou provado é que se tratava de uma falsa profecia. Nós temos um outro caso emblemático, que foi a data que Charles Taze Russell, fundador das Testemunhas de Jeová, estabeleceu em 1914 para o reino visível de Cristo. E muita gente vendeu suas propriedades, muita gente compartilhou o que tinha, acreditando piamente que Jesus voltaria para estabelecer o seu reino em 1914. E o que aconteceu em 1914, para o desespero de Charles Taze Russell, foi o início da Primeira Guerra Mundial, que iniciou-se em 1914 e se estendeu até 1918. Então, Charles Taze Russell, Joseph Smith e tantos outros estabeleceram datas para o retorno de Jesus. Mas todas essas datas caíram por terra, não prosperaram, porque o próprio Jesus disse que, quanto àquele dia, com respeito àquele dia, ninguém sabe. Nem a hora, nem o dia, somente o Pai. Enquanto ele estava na condição de Cristo homem, de fato ele não sabia, porque quando Cristo ele se encarnou, nasceu do ventre de uma virgem, ele abriu mão de suas prerrogativas, se limitou àquilo que nós somos, homens, 100% Deus, 100% homem, mas ele estava habitando nesta embalagem que nós conhecemos muito bem, que é o corpo humano. Então, atrelado às suas limitações, Jesus disse, olha, quando aquele dia e hora, ninguém sabe. Em Mateus capítulo 24, quando ele discorre sobre o período tribulacional, a perseguição a Israel no período tribulacional, quando ele está construindo este pensamento, quando ele está orientando o colégio apostólico, ele vai dizer, olha, acautelai-vos que ninguém vos engane. Então, Jesus já nos vacinou. Por que muita gente, Marcelo, hoje é vítima do engano? Justamente por falta de contato com a Escritura Sagrada. Quanto mais eu me afasto da Bíblia, mais perto eu fico das armadilhas de Satanás. E uma das ferramentas que Satanás usa nos nossos dias, que ele sabe que é infalível, que é poderosa, que é destruidora, que tem um potencial tremendo, é o engano. Ele usou essa ferramenta no Jardim do Éden, derrubou o homem, juntamente com a sua esposa, Eva, que nós tanto conhecemos, e essa ferramenta continua no seu arsenal, ele não abre mão. O engano tem sido disseminado dentro e fora das igrejas, a sociedade caminha de mal a pior, porque está cada dia mais afastada das páginas sagradas. Se nós nos apegássemos mais à Bíblia, se nós gastássemos mais tempo com o livro sagrado, certamente não estaríamos tão assustados quanto diante daquilo que vem acontecendo no mundo. As pessoas estão desesperadas, por quê? Porque estão recebendo informações apenas atreladas ao presente. Jesus abençoa, Jesus vai prosperar a sua vida, a teologia da prosperidade se estabeleceu em muitas igrejas, em muitos púlpitos, o determinismo, a confissão positiva e tantos outros males, e isso tem colocado o homem na coleira, e essa coleira que se chama secularismo, o homem preso nas coisas corriqueiras dessa vida, se esquecendo que ele é um ser dotado de eternidade e que ele vai ter que prestar contas diante do seu Senhor de tudo aquilo que ele disse, das suas ações, das suas reações, dos seus feitos e também das suas omissões. Puxa vida, hein? Quanto conteúdo, quanta coisa para falar e para explanar para a turma. Bom, vamos dar continuidade aqui, porque daqui a pouquinho tem o primeiro momento louvor, não é isso? E o pastor Rudy já afinou o cavaquinho que eu vi aqui na entrada, viu? Vamos ver se nos afinou com o ar. É isso aí, vamos lá, vamos dar continuidade às perguntas então, pastor Rudy? Vamos lá. Pastor Jean, nós sabemos que inúmeros temas dentro da teologia, né, são divergentes. Mas eu creio que a escatologia é um dos temas que mais divergem, né, opiniões, né? E dentro da escatologia, então, nós temos aí algumas linhas teológicas, né? O
o senhor poderia, de maneira bem superficial, explanar para nós, né, quais são essas linhas e um pouquinho da diferença delas, né, para o pessoal que está em casa, né? Algumas linhas teológicas acreditam que o Senhor Jesus vem antes da grande tribulação. Algumas outras linhas teológicas vão acreditar que o Senhor Jesus vem após. Algumas pessoas acreditam no milênio literal, outras pessoas no milênio não literal. Enfim, explica para nós, o senhor que tem bastante, né, conteúdo em relação a isso, quais são essas linhas mais conhecidas, vamos dizer assim, que se divergem, né? E explana um pouquinho quais são as suas diferenças. Bom, antes de mais nada, eu acho importante a gente compartilhar com a nossa audiência as linhas de interpretação quanto ao Apocalipse. As 4 principais linhas são a linha idealista, a linha preterista, a linha futurista e a linha historicista. A linha historicista, ela organiza os eventos do Apocalipse, os acontecimentos relacionados no livro dito, principalmente com o ano 70 depois de Cristo, com a destruição de Jerusalém. Eles fazem alguns malabarismos para tentar justificar esta linha de interpretação, os seus pontos de vista. A linha historicista. A linha preterista, ela coloca tudo no passado, tudo já aconteceu. A linha historicista, ela acredita que alguns episódios estão acontecendo ainda, mas eles não vão enfatizar aquilo que nós enfatizamos como futuristas. Então, a linha historicista, a linha preterista, acredita que tudo já se cumpriu, principalmente ali no primeiro século da igreja. Depois nós temos a linha idealista, que vai espiritualizar os símbolos do Apocalipse, são lições de cunho espiritual. Mas a linha que nós defendemos, Marcelo, é a linha futurista. Nós cremos que até o capítulo 3 do Apocalipse, tudo já se cumpriu, as 7 igrejas. Depois, no capítulo 4, do capítulo 4 em diante, é atemporal. Ou seja, a igreja será arrebatada. A partir do capítulo 4 ali, nós temos João sendo convidado, sobe cá e te mostrarei. Cristo começa a revelar para ele algumas coisas. Eu acho que convém a gente lembrar o pessoal, a nossa audiência, que quando a gente lê o Apocalipse, a gente vai perceber que ora a revelação está na terra, ora a revelação está nos ares e ora a revelação está nos céus. Agora, como é que a gente define isso? Como é que a gente interpreta isso? A gente precisa gastar tempo. Por que muitos textos do Apocalipse nós não conseguimos interpretar no primeiro encontro? As pessoas encontram dificuldade com símbolos, com imagens ali, justamente porque não recorrem ao Antigo Testamento. Porque a Bíblia, como eu já disse, ela interpreta a própria Bíblia. Então, o próprio Deus, de forma propositiva, ele já trabalhou dessa forma. Eu não posso entender o Apocalipse de cara, uma vez que eu desprezo os demais livros. Então, eu preciso, de fato, ter essa disciplina. Eu não posso iniciar a minha vida querendo comer feijoada. Primeiro a papinha, depois o alimento, ele vai sendo mudado gradativamente, até você poder comer uma comida pesada, uma comida sólida. Então, eu preciso percorrer a Bíblia para interpretar alguns textos. O Apocalipse, ele é o apogeu da revelação, mas eu preciso trabalhar com um sistema de interpretação que nós conhecemos como literal. O que é literal é literal. Quando a Bíblia fala, por exemplo, de 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo, eu não posso alegorizar aquilo. A Bíblia está dizendo que são 12 mil de cada tribo, são 144 mil judeus que pregarão durante o período tribulacional, serão selados, cheios do Espírito de Deus, para testemunharem de Jesus. Agora, eu não posso literalizar aquilo que é alegórico e fazer o oposto. Então, compartilhando essas 4 de forma muito sucinta, essas 4 linhas de interpretação, nós temos também algumas linhas de interpretação quanto à volta de Jesus, ao arrebatamento da igreja, que é o que você assim compartilhou. O arrebatamento da igreja, dentro do nosso ponto de vista pré-tribulacional, Jesus vem
arrebata a igreja e depois de 7 anos ele volta com a sua igreja. O ponto de vista, a linha de interpretação pós-tribulacionista defende que a igreja ela passará, Marcelo, por um período de 7 anos de tribulação, descritos do capítulo 6 ao 18 do Apocalipse. Mas como nós somos ou seja, Jesus vem antes, fala daquilo que vem antes, como nós somos pré-tribulacionistas, nós defendemos que a igreja será retirada, arrebatada antes da manifestação oficial do anticristo. Existem pré-tribulacionistas que acreditam que primeiro o anticristo se manifesta, depois a igreja é retirada, mas isso é um pormenor. Então, nós somos pré-tribulacionistas, pré-milenistas, ou seja, cremos num milênio literal. Cristo governará nesta terra, Cristo estabelecerá um período de 1000 anos nessa terra. Ele governará. Você que trabalha muito no campo musical, é da área também, sabe que existe um corinho antigo que diz: e os povos verão e virão a Sião aprender sua lei, leão de Judá, leão em Judá. E os povos verão e virão, ou seja, é um corinho escatológico. Que época é essa? Que momento é esse que os povos verão e virão a Sião, ou seja, Jerusalém aprender sua lei? Justamente nesse período de 1000 anos, onde a igreja estará governando com Cristo. Os amilenistas, eles negam esses 1000 anos, a literalidade desses 1000 anos, e defendem que os 1000 anos, o diabo já está solto, o diabo já está preso. Imagine se ele tivesse solto, então. O diabo já está preso, porque durante esses 1000 anos, onde Cristo vai reinar na terra, o diabo ele estará preso. E a terra experimentará um período glorioso semelhante ao período em que Adão viveu no Jardim do Éden. A terra ela será restaurada, a flora, a fauna, o equilíbrio voltará ao nosso planeta. O leão vai pastar com os animais mais indefesos, como a ovelha, o cabrito, o carneiro. Então, realmente será um período de restauração da terra. Cristo reinará, e alguns escatólogos, teólogos acreditam que Davi será o corregente com Cristo em Jerusalém. Mas isso é apenas um adendo. Então, a linha quanto ao arrebatamento da igreja, as mais conhecidas são essas. A linha pré-tribulacional, que é a linha que a maioria das igrejas defendem, porque a igreja pentecostal e as neopentecostais, que são oriundas do pentecostalismo, acreditam que a igreja não passará por este período. Mas nós também, quanto ao arrebatamento da igreja, existe um outro grupo conhecido também, que é o grupo midi-tribulacionista, ou mesotribulacionistas. São os grupos que defendem que Cristo volta na metade da grande tribulação. Ou seja, o período de 7 anos de tribulação ele se inicia, na metade Jesus volta para arrebatar a sua igreja. Admitindo que o período tribulacional, os 3 anos e meio primeiro aí é mais brando e depois se intensifica. Então Jesus tira a sua igreja antes da intensificação dos seus juízos. Mas nós não cremos no midi-tribulacionismo, nós cremos no pré-tribulacionismo. E o pós-tribulacionismo, enfatizando aqui, é o povo, a turma que defende que a igreja enfrenta este período, a igreja será poupada dos juízos de Deus, ele vai nos guardar desse período de alguma forma, e no final dos 7 anos, Jesus volta então para arrebatar a sua igreja. Mas essa linha de interpretação pós-tribulacionista, eu não sei se convém agora refutarmos ela, mas é uma linha um tanto quanto frágil quando a gente tenta concatenar os eventos, quando a gente tenta harmonizar todos os eventos de cunho escatológico. A linha mais coerente é a linha pré-tribulacional. Você não consegue harmonizar todos os eventos da escatologia quando você usa a visão, quando você faz uso da visão pós-tribulacionista. Por exemplo, quando Jesus disse em João 14 que ele vai voltar na casa de meu pai, há muitas moradas, ele vai voltar e nos vai levar com ele, no céu para com ele. No período, na visão pós-tribulacionista, Jesus volta para buscar a sua igreja, que está inserida no período tribulacional, mas depois logo ele estabelece o seu juízo e depois se inicia então o período milenial. Temos o julgamento das nações, depois da volta de Jesus em glória, e depois o período milenial. Quando é que a igreja vai para o céu diante da visão? Quando analisamos a visão pós-tribulacionista, a igreja não vai para o céu.
e foi uma promessa de Jesus. Então anulamos João 14 quando cremos no pós-tribulacionismo. Todavia, porém, entretanto, a gente respeita profundamente a visão oposta. Existe um grupo considerável, cresce significativamente o grupo dos pós-tribulacionistas. Mas devemos lembrar aqui que a maioria esmagadora das igrejas pentecostais e neopentecostais defendem que a igreja não enfrentará este período descrito na Bíblia como período tribulacional. Jesus disse que os homens desmaiarão de terror na expectação daquilo que sobrevirá. Então não é nada comparado, não existe nada que já aconteceu nesse mundo que possa se comparar ao período tribulacional. As tribulações da vida são tribulações da vida, enfrentamos, levantamos da cama e temos a certeza que nós vamos nos deparar com momentos de tribulação. As angústias, as agruras da vida, tudo isso faz parte do pacote da vida cristã. Mas a tribulação descrita por Jesus Cristo, ele disse que os homens desmaiarão do terror e não há nada que seja comparado a esse tempo. Então, o período tribulacional não tem nenhuma referência na história. Nenhum tremor de terra, nenhuma guerra, nenhuma pandemia, absolutamente nada pode se comparar a esse período em que Deus tratará com os ímpios nessa terra, em que Deus estabelecerá os seus juízos, a saber, 3 ciclos de juízos descritos no Apocalipse: a soltura dos 4 cavaleiros, as 7 trombetas e as 7 taças. Então é um período que nós não devemos anelar por ele. É um período destinado aí, é um tempo probatório. Que tempo probatório é esse? Por que tempo probatório? Porque Deus vai tratar com o povo de Israel, com os judeus. O alvo da grande tribulação é Deus tratar com Israel. Israel, no momento, dentro da escatologia, está em stand-by. Quando ele voltar com a igreja, em Apocalipse 19, ele volta para tratar com Israel, em especial defender esse povo das garras do anticristo. Israel estará cercada por inúmeras nações, muitos soldados, armas poderosíssimas apontadas para Israel. E quando Israel achar que não há luz no fundo do túnel, quando eles se derem por perdidos, derrotados, Jesus volta com a sua igreja para salvar esse povo, destrói o anticristo com o sopro da sua boca, toca os pés no Monte das Oliveiras, segundo Zacarias capítulo 14, o monte se fende, um terremoto sem precedentes é provocado e ele estabelece o julgamento das nações e depois ingressaremos então no período milenial, 1000 anos com Cristo trabalhando nessa terra. Nós hoje defendemos, pregamos o evangelho da graça, mas no período tribulacional o evangelho que será pregado é o evangelho do reino, porque a graça já se manifestou. Nós estamos desfrutando da graça, mas o reino ainda virá. Então, no período tribulacional, o evangelho do reino será pregado, porque o reino, então, estará prestes a ser estabelecido. Uau! Você consegue respirar, pastor Jean? Dá uma respiradinha, porque olha, eu vou falar para vocês, hein? Quanta coisa, quanto conteúdo, e é muito interessante. Bom, antes da gente entrar no nosso momento louvor, tem uma perguntinha aqui. Já foi declarada aqui? Ainda não foi, né? Não, essa pergunta Luciana Deodotti fez uma pergunta aqui, ó. O que acontecerá no céu entre o arrebatamento e a revelação de Jesus? Olha o que ela está perguntando aqui, ó. O que ocorrerá no céu entre o arrebatamento e a volta de Jesus em glória? Apocalipse 19, certamente é o texto que ela está fazendo menção aí. Após o arrebatamento da igreja, dentro da nossa linha pré-tribulacional, a igreja ela ingressará no tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo é o momento em que nós receberemos a recompensa pelo trabalho que prestamos nessa terra. Todo o trabalho feito nos bastidores, aquela irmã que fez um cuscuz para vender na cantina, para abençoar o pregador, aquela pessoa que recebeu o pregador, aquela pessoa que o nome dela não foi por cartaz, ela não está em evidência, mas ela trabalha nos bastidores, aquela pessoa que aconselha, aquele conselheiro que muitos não o conhecem, aquela mão de obra poderosa na igreja, aquele varão que faz questão de recepcionar as pessoas. Todo o trabalho prestado em prol do reino de Deus está sendo computado e receberemos a recompensa no tribunal de Cristo. Paulo fala que pelo menos um louvor da parte de Deus receberemos. Nós receberemos
a recompensa por tudo aquilo que fizemos e perderemos a recompensa por aquilo que deixamos de fazer. Então, se você fez, você vai receber. Se você não fez, você não receberá. É o justo juiz galardoando a sua igreja. Então, logo após o arrebatamento da igreja, nós adentraremos o tribunal de Cristo para recebermos, então, a paga, o salário por tudo aquilo que fizemos em prol do reino de Deus. O pastor Rudy foi convidado para pregar o evangelho num determinado lugar, foi com o carro dele, não recebeu nenhuma oferta. Quem é que vai recompensá-lo? É o Senhor, o dono da seara. Eita glória. É Ele que vai abençoar. Aquele louvor que o pastor Rudy compartilhou, que ele nem imagina, mas que alcançou uma alma que estava perdida, aquela palavra, aquela reflexão que fez com que a pessoa revesse conceitos e valores, mudou a rota, porque alguma coisa saiu da sua boca, uma atitude, um gesto, e contribuiu para que aquela pessoa se apegasse a Cristo. Então, você não tomou conhecimento, mas o Senhor é o contador fiel. Ele, então, recompensará o pastor Rudy, recompensará o Marcelo por tudo aquilo que você fez e que ninguém sabe. Aquela ajuda, aquele apoio moral, financeiro, alguma coisa que você fez que glorificou a Deus e o homem não pôde pagar, é o Senhor que paga. Aquela mensagem no ponto de pregação que você de repente esperava que o anfitrião te abençoasse como oferta e ele disse, Deus te abençoe, e você estava contando com aquele dinheiro para colocar um pouco de combustível no carro. Quem é que vai recompensar o pregador? É o Senhor. Aquele bolo feito para abençoar os irmãos na recepção do culto, no término do culto, da reunião, é o Senhor que vai nos recompensar por isso. E logo, após o tribunal de Cristo, concluindo a resposta, nós ingressaremos nas bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro, Marcelo, é o momento em que a Igreja Universal se reunirá para celebrar o seu triunfo. Porque devemos lembrar a todos os irmãos que militam contra o pecado, temos 3 inimigos e vale a pena lembrar a nossa audiência. Quando acordamos, temos o sistema contra nós, regido pelo diabo. O próprio diabo é a nossa propensão para fazer aquilo que não agrada a Deus. Mas no arrebatamento da igreja, nós nos livraremos, então, até da presença do pecado. Porque Cristo já nos livrou da culpa do pecado, da presença do pecado, e Ele nos livrará para sempre no momento do arrebatamento da igreja. O poder do pecado já foi vencido quando nos rendemos a Cristo. Ele não nos domina mais. Então, Ele nos livrou da culpa do pecado, do poder do pecado, e por ocasião do arrebatamento seremos livrados. Ele nos livrará da influência do pecado, desse poder do pecado sobre o ser humano. Então passaremos pelo tribunal de Cristo após o arrebatamento da igreja e logo após, então, nos assentaremos à mesa nas bodas do Cordeiro com Abraão, Isaque e Jacó, com aquela pessoa que você foi no velório ou ao velório e disse até breve. Aquela pessoa, ela se assentará à mesa também com nomes como eu acabei de mencionar aqui, o profeta Elias e tantos outros nomes, vultos da Bíblia Sagrada, que poderíamos compartilhar aqui. Esse momento está reservado na eternidade. Bom, temos mais pergunta então, pastor querido, meu pastor Rudy? Na realidade, em relação à introdução, eu teria só mais uma pergunta, porque senão nós vamos cortar um pouquinho das cenas dos próximos capítulos, né? O nosso horário também quase foi, mas eu queria, então, pastor, que o senhor deixasse claro para nós qual é a linha de interpretação, então, que nós vamos abordar dentro da série, né? E já pedi para os irmãos, reforçando o que o Marcelo disse aqui, não perca, será um conteúdo muito relevante, será um estudo que você terá aqui dentro da plataforma, né, do YouTube, no canal do Cristo 360. Hoje nós só introduzimos esse assunto e já passou de 1h10 de podcast, né? Imagino que nós vamos abordar aqui seguindo, então. E eu gostaria, então, pastor, que o senhor deixasse claro qual é a linha que nós vamos aqui abordar, então, dentro da série da escatologia, e que de uma forma, assim, bem só uma pincelada, para deixar aquele gostinho de quero mais para o pessoal, então, de forma cronológica, assim, como que é o acontecimento dessa linha teológica, como que será em relação à volta de Cristo, o milênio, enfim, que o senhor só deu uma pinceladinha para o pessoal ficar com aquele gostinho de quero mais. Tá certo, pastor Rudy. Nós respeitamos as demais linhas de interpretação, como a linha pós-tribulacionista, mas a divergência com o pós-tribulacionismo reside na volta de Jesus, no momento em que Jesus volta.
Existem pontos fortes no pós-tribulacionismo também, respeitamos profundamente, mas nós cremos que a igreja ela não enfrentará o período tribulacional. Em nenhum texto da Bíblia, Marcelo, nós somos convidados a esperar o anticristo, muito pelo contrário. Nós somos convidados a aguardarmos a volta do Senhor, anelarmos por ela. Então, caminharemos dentro da nossa linha de interpretação pré-tribulacionista, falaremos a respeito das 3 modalidades de morte no próximo episódio, o pastor Rudy já dando spoiler, as 3 modalidades de morte que a Bíblia nos apresenta. Quando analisamos os textos, os livros, chegamos à conclusão que existem 3 modalidades de morte. Falaremos também sobre a volta de Jesus, invisível, o arrebatamento da igreja, as suas características. Falaremos também sobre o período tribulacional. Falaremos também sobre a volta visível de Cristo, Apocalipse 19, o milênio, um assunto muito interessante, o juízo final, o grande trono branco. Muita gente pensa, Marcelo, que no final, lá no frigir dos ovos, Jesus ele vai colocar os nossos pecados, a nossa vida, os nossos erros num telão. Isso é um equívoco, né? Isso é coisa da cabeça de pregador que não tem o mínimo de conhecimento. Não, os nossos pecados serão expostos num telão, numa TV gigante ou coisa do tipo. Isso aí é balela com B maiúsculo. Não existe isso. O juízo final, o grande trono branco, ele tem outras características. A igreja, ela participará, mas apenas como espectadora. A igreja estará presente, mas não seremos julgados. Muita gente confunde o juízo final com o tribunal de Cristo. Esse que é o medo, fazem uma bagunça. Então, nós trabalharemos, Marcelo, da forma mais didática, pedagógica possível, justamente para elucidar. De uma forma progressiva, obviamente. Vamos desvendar esses mistérios dentro do possível, é claro, dentro do tempo que temos, e com certeza será um tempo de edificação para todos nós, e o nome de Jesus será glorificado. Novos céus e nova terra, então tem muita coisa boa, que os irmãos continuem conosco para não perder essa série, porque realmente está imperdível. Glória a Deus. Isso aí. Vamos lá, vamos caminhando para o final aqui do nosso podcast, lembrando a todos vocês que o pastor Rudy vai fechar com mais um louvor, né? Então não saia daí. Nós vamos começar as nossas considerações finais. O pastor Jean já falou um pouquinho sobre a didática futura que vai ser exposta aqui no podcast, mas é você que está aí com a gente, você que está aí ao vivo conosco, nos ajude, né? Nos ajude a multiplicar, né, essa audiência, nos ajude a levar o conhecimento para as pessoas as quais você ama. É isso mesmo, você ama, então traga para adquirir conhecimento, porque esse conhecimento aqui, desse homem aqui, do pastor Jean, né, mestre em escatologia, não é todo dia que a gente encontra, tá certo? Não é. Isso é um privilégio meu estar aqui presente, ouvindo. Já tive a oportunidade de ouvir muito mais, estudando no curso de líderes que eu fiz. O pastor Rudy também, eu tenho certeza que se aprofundou bastante e tem esse conhecimento, mas você, que no dia a dia, na correria, você não consegue vislumbrar tudo isso, aproveita. Compartilha, estuda tudo isso, vem com a gente, tá bom, gente? Vamos lá, as nossas considerações finais, pastor Jean, pastor Rudy, para que a gente possa avançar aí para o nosso finalzinho. Vou deixar o Jean encerrar, tá bom, pastor Jean? Eu queria agradecer, né? Agradecer a todos que estão aí conosco. Deixa eu mandar um abraço aqui para minha tia Mabel, que está aqui comigo. O Matheus, todo podcast ele está aqui conosco, viu? Matheus Filhinho 42 aí, ó. É isso aí. Todo podcast ele está aí conosco, meu amigo. Então eu fiquei de mandar um abraço aqui para ele também, né? Obrigado a todos vocês que estão conosco, né? E compartilharam também esse podcast, compartilharam o conteúdo e já fazemos o compromisso aqui com você, então de estarmos dando continuidade a essa série. Você que tem aquele amigo que tem muitas perguntas sobre o tema,
que tem muita dúvida, que está desesperado, sabe aquela pessoa que sempre manda uma mensagem, porque eu sei que isso acontece, tá? A gente está na igreja, a gente sabe. Ai, você viu profecia tal? Você viu o pastor tal que anunciou não sei o quê? Você viu outro não sei aonde? Enfim, aqui, como disse o pastor Jean, através desse conhecimento você vai ficar, né, sem essas preocupações excessivas aí, preocupações desnecessárias. Então nos acompanhe, que será uma bênção em nome de Jesus. E você sabe que todo o conteúdo fica aqui no nosso canal aqui no YouTube, tá bom? Então, mesmo que a pessoa não esteve aqui conosco nesse período ao vivo, o conteúdo fica gravado aqui, compartilhe com ela, tá bom? Que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. Isso aí. Eu agradeço imensamente a participação de todos os nossos irmãos, lembrando que o estudo da escatologia promove uma igreja evangelística, uma igreja que evangeliza. Então você que teve esse contato inicial com o tema, certamente já entendeu o seu compromisso, a sua responsabilidade de compartilhar com o seu irmão que Jesus Cristo está voltando. Fale com ele, mande um link, compartilhe esse conteúdo, é uma forma de você evangelizar. As redes sociais é uma ferramenta poderosa para você compartilhar mais de Cristo. Aguardo vocês na terça-feira, daqui 15 dias, é uma terça sim, uma terça não. Daqui 15 dias nos encontramos novamente às 20 horas nesse mesmo bate-canal Cristo 360, sempre com a missão, no propósito de compartilhar mais de Cristo com todos vocês.